Meu nome é Carlos, moro na cidade de São Paulo. Queria compartilhar com vocês do canal um relato que acredito ainda não ter ouvido nos relatos que vocês trazem sempre. O que eu vou relatar aqui aconteceu há uns 8 anos atrás. Acredito que era o ano de 2017, final do ano de 2017. Meus pais alugaram uma casa aqui mesmo, no litoral de São Paulo, para passarmos a virada do ano. Eu, meus pais e meu irmão mais novo, que na época estava com 5 anos de idade. Não era comum nossa família passar essa época do ano fora. Meu pai, comerciante, dificilmente se afastava do trabalho para alguma viagem de lazer. Mas nesse ano, após eu, minha mãe e meu irmão insistirmos muito, ele resolveu alugar essa casa. Como naquele ano o dia 31 caiu num domingo, meu pai ainda assim trabalhou no sábado o dia inteiro. E muito cansado, resolveu que só pegaríamos a estrada na manhã do domingo. Lá em casa, apenas meu pai tinha a carta de habilitação. Eu e meu irmão, ansiosos que estávamos, ficamos chateados, mas não tinha o que fazer. Jantamos e fomos dormir. E já das primeiras horas de domingo, fomos os primeiros a acordar e fomos acordar nossos pais. Nossa mãe já havia deixado tudo pronto, tudo preparado. Tomamos café, guardamos tudo no carro do pai e partimos para a estrada. E a estrada foi longa. Aquilo que normalmente levaria cerca de 1h30, no máximo 2 horas para chegarmos, demorou o dia todo. Por sorte, nossa mãe havia preparado alguns lanches e foi o que nos alimentou durante as longas horas de congestionamento que enfrentamos. Quase 7 horas depois, chegamos então na casa que meu pai alugou. Vi logo na cara da minha mãe que ela não estava contente com o aspecto da casa. Ela parecia uma casa abandonada. O jardim mal cuidado, várias plantas mortas, a calçada da garagem toda suja de folhas. E lá dentro, móveis muito antigos. Parecia que tínhamos entrado num museu. A casa era bem pequena, mas só estávamos em 4 pessoas. Nossos pais ficaram no quarto que dava para frente da casa. E eu e meu irmão ficamos no quarto menor, que a janela dava para o pequeno corredor na lateral da casa. Descarregamos o carro, colocamos as coisas nos quartos. Nossa mãe se encarregou de colocar os alimentos na geladeira. E já saímos para ir ver a queima dos fogos, pois estava tarde. E como a casa não era nada perto da beira-mar, o pai teria que ainda achar um lugar para estacionar o carro. Acho que nessa de sair da casa alugada até encontrar uma vaga para o carro, nós demoramos ainda cerca de uns 50 a 60 minutos. Até chegar na faixa de areia, eu só sei que não muito depois que chegamos, já haviam pessoas fazendo a contagem regressiva e vários fogos iluminando o céu. A praia estava lotada, muitas pessoas de branco, mas teve, não muito longe de nós, um grupo de pessoas vestidas de branco que me chamou a atenção, pois cantavam músicas que eu não conseguia compreender. Já haviam pessoas dançando de um jeito que, só depois de alguns anos é que eu vinha a entender que se tratavam de pessoas da Umbanda. Aquilo me causou um certo fascínio e, ao mesmo tempo, um medo. Mas eu não consegui tirar os olhos daquelas pessoas, principalmente das que estavam dançando. Nós devíamos estar a uns 20 metros, talvez um pouco mais, desse grupo de pessoas. E eu, com os olhos fixos, em um momento, senti quase que como se estivesse no meio daquelas pessoas. A sensação que me deu foi que até o volume das músicas cantadas era mais alto. Parecia realmente que eu tinha me deslocado, que eu não estava mais perto da minha família. Estava dentro daquela roda. E foi então que meus olhos encontraram os olhos de uma das pessoas que estava dançando. E ela já não olhava para mais ninguém. E mantinha os olhos fixos em mim, mesmo continuando a dançar e a dar gargalhadas. Enfim, não ficamos ali por mais tempo. Logo, o cansaço já havia nos abatido, e meu pai nos chamou para ir embora. No meio do trajeto, ainda perguntei para o meu pai o que era aquele grupo dançando e cantando, e ele falou que não era algo que eu compreenderia naquele momento. Chegamos na casa, e logo que entrei, eu já notei algo diferente. Eu havia deixado minha mochila no quarto que ficaria com meu irmão, fechada. Não tinha dado tempo de tirar nada dentro dela. Logo depois, ouvi de longe meu pai perguntando se a mãe já havia guardado alguma coisa dele.
Não lembro bem o que era, mas hoje eu consigo associar muito bem com o que veio a acontecer depois. E durante ainda essa noite, tomamos banho, nossa mãe já havia arrumado as camas, deitamos e nossos pais ainda levaram mais algum tempo para deitar. Logo, a casa toda já estava silenciosa, com todas as luzes apagadas. E foi aí que eu comecei a ouvir barulhos, que no começo eu até achei que era algum movimento do meu pai, pois o piso da casa era de madeira, e me deu a impressão de serem passos de homem mais pesado, como meu pai realmente é. Eu só sei que eu comecei a dormir, só que esses e outros sons estranhos, que eu não conseguia reconhecer, insistiam em ser altos o suficiente para me acordarem, e aquilo começou a me assustar. E numa dessas vezes em que acordei, já com uma sensação muito ruim, o pouco de luz que entrava no quarto pela janela fez surgir uma silhueta bem na frente dos pés da cama. Porque o quarto em que eu e meu irmão estávamos tinham 2 camas de solteiro com as cabeceiras encostadas na parede. Os pés voltados para esta janela, que dava para um pequeno corredor na lateral da casa. E eu não conseguia definir se era um homem, uma mulher, se era até humano aquilo. Eu realmente não sabia distinguir. Só sei que eu não conseguia me mexer. E de repente, aquela figura deixou de estar na minha frente e pareceu estar muito mais próximo de mim. Uma sensação de angústia, de agonia, de aflição. Parecia que eu fechava os olhos e continuava vendo aquela figura. É certo que eu senti um sufoco, uma pressão no meu peito que parecia que meu peito afundava. E eu só sei que, no meio de todo aquele desespero, eu consegui soltar um grito. Pai! Foi quase instantaneamente que aquela pressão, aquela figura desapareceu. Ao mesmo tempo que meu pai, quase que arrombando a porta, entra e me pergunta o que tinha acontecido. Eu expliquei. Meu pai e minha mãe tentaram me acalmar, mas tudo se acalmou. A bem da verdade é que eu não dormi mais, mas pelo menos nada mais aconteceu. Não, pelo menos naquela noite e naquela casa. Quando voltamos para São Paulo, eu ainda sentia aquelas sensações, aquela angústia. E quando parecia que eu já estava esquecendo, aquela figura apareceu na nossa casa, da mesma forma. E a sensação de sufocamento retornou. Só que dessa vez, todo o esforço que eu fiz me fez levantar e não gritar. Fui para o quarto dos meus pais e deitei ao lado da minha mãe. Na manhã do dia seguinte, eu contei que havia visto aquela mesma figura e que ela me sufocava. Minha mãe me levou numa senhorinha benzideira. Não sei bem ao certo o que ela fez, só sei que a angústia e a figura deixaram de existir. Tempos depois, comecei a namorar com uma menina que frequentava a Umbanda, e depois dela insistir muito, eu resolvi acompanhá-la. Em um determinado momento, eu me vi numa cena igual à que vivi naquela praia. A música tocando, pessoas dançando, e de repente, aquele mesmo olhar, aquela mesma gargalhada se conectou comigo. O médium incorporado me chamou pelo nome, e quando eu me abaixei, a primeira coisa que eu ouvi foi: "Então você lembra de mim?" E deu uma gargalhada alta e sombria. Aquela entidade me explicou que a minha mediunidade fez aquela figura literalmente grudar em mim, e que na areia a entidade já sabia de mim. Percebi o alto compromisso que uma pessoa assume, e não me senti capaz disso. Este é o meu relato. Espero que pessoas que tenham vivido algo como eu vivi possam encontrar alguma forma de entender as coisas que nem sempre são possíveis de serem entendidas. Até mais.